Olá gente, meu nome é Pedro. O tema hoje são os osciladores que são feitos para enxotar insetos de um modo geral. Tenho recebido alguns e-mails com reclamações sobre circuitos que a gente publica e não funciona. A verdade é que todo circuito ele pode ter problema na hora da montagem. Um simples componente que não é soldado corretamente ou tem trocado o seu valor pode acabar acarretando no não funcionamento do circuito. Mas o principal deles é o não alcance de frequência em determinados componentes, tipo o Twitter ou até mesmo os componentes. Então eu vou mostrar alguma coisa a respeito para que possa sanar a dúvida de quem não está conseguindo fazer essas montagens. Bom, aqui eu tenho um frequencímetro usando o computador, a placa de som do computador. Eu vou ligar ele já vai me pegar o oscilador que eu tenho aqui, que vai de 5.5K a mais ou menos 280K. Eu movimentando o knob aqui, eu vou mudando a frequência dele. Bom, primeira coisa, vamos olhar aqui a forma de onda. Então a gente vê que ele está funcionando, está perfeito, não tem nada. Aqui eu não tenho osciloscópio. A frequência. Aqui é o ponto crucial da coisa, o problema. Veja só. Eu tirando um componente do circuito já muda a frequência. Repare que está 5.5. Eu circuitando esse capacitor é como se eu tirasse ele do circuito. Caiu para 2.3K. Voltando aqui ao normal. Nessa frequência aqui, até 10K, a gente escuta, o ouvido humano escuta. Não tem problema. Até 12K, dependendo da pessoa. 10K. 10.3, 10.2, alguma coisa. Mas eu pretendo mostrar aqui na casa dos 20. Então vamos até 20K. (20.7, 20.622), tranquilo. Olha só a distorção, zero de distorção. Osciloscópio funcionando normal. Gráfico aqui também normal. Aonde é que eu quero chegar? Eu quero chegar nos componentes que são utilizados quando a pessoa faz desses espantadores de mosquito, de insetos, e usa transdutor que não alcança a frequência. O que acontece? Quando chega no limite da frequência, ele satura. Em muitos casos ele queima e Em muitos casos ele queima e daí o circuito obviamente deixa de funcionar. Em outros casos ele satura e não queima. Vou alterar mais um pouquinho a frequência para ver o que acontece. Observa a distorção harmônica e a frequência. Estamos com 30K. O meu marcador aqui diz que está com 4.3K de frequência e eu tenho praticamente 90% de distorção. Isso acontece porque a placa de som do computador não consegue acompanhar ou não consegue reproduzir a frequência do meu oscilador. Embora meu frequencímetro alcance, a placa de som não alcança. E é isso que acontece com os transdutores. Ele deixa de funcionar numa distância maior, com mais frequência. Aqui ele já travou, tá vendo só? Não tem mais osciloscópio, está travado. Não está respondendo. E aqui ele está respondendo com praticamente 100% de distorção. Se eu aumentar mais a frequência, vamos chegar nos 50 kHz. 50 kHz. Eu tenho 47% de distorção, com 8K de frequência, mas é tudo falso, é mentira. E isso também acontece com os transdutores que são utilizados nos equipamentos que a gente falou ainda há pouco. Osciloscópio, da mesma forma, travado.
a forma aqui do gráfico também bem deformado. Então vamos mais para cima, vamos ver se chegamos a 100. (107K), 107 kHz. Eu tenho uma frequência marcando aqui de 15K. Agora a distorção harmônica é 0. Por que isso? Porque a harmônica coincidiu justamente com o multiplicativo da frequência fundamental. Bem próximo, por isso que dá como se estivesse perfeito, mas não está. O osciloscópio continua praticamente travado e a forma de onda aqui, o gráfico aqui, está mostrando que está tudo deformado. Então voltamos à frequência. Então eu vou ver se meu oscilador vai realmente até 200 e alguma coisa. Até 266 foi até 280 kHz. E aqui eu tenho só 2.6 kHz com a distorção harmônica de praticamente 90%, oscilando aí, né? E o osciloscópio marcando alguma coisa que não é a realidade. Com isso se chega à conclusão da que eu queria mostrar. Transdutores, eles têm que responder à frequência que a gente precisa. No caso, os osciladores para enxotar inseto vão de 15 a 40, 50, 60 kHz, dependendo daquilo que o inseto se sente prejudicado ou que incomoda o inseto. Então, acho que está esclarecido por que alguns circuitos que são passados não funcionam, e eu recebo várias reclamações e é difícil explicar para todo mundo. Os componentes têm que ser justamente aqueles indicados, ou seja, que atendam ou que respondam às frequências para as quais os insetos se sentem incomodados. É isso aí, até uma próxima.